Boa tarde, pessoal. Eu acabei aqui de receber da gráfica os modelos de impressão, que a gente chama de boneco. E caso vocês não conheçam, então eu vou mostrar como que funciona, como que a gente recebe esse tipo de material, que é a primeira impressão, né, antes dela ser definitivamente encadernada, grudada na capa do livro, certo? Então os livros vêm todos com os cadernos soltos como esse. A capa ela vem assim, vem aberta, certo? Essa daqui vai ter alguns ajustes, então eles mandam justamente pra gente ver isso, a gente testar a cor, então aqui ficou um pouco escuro. Eu achei essa foto um pouco escura, se a gente comparar com aquela que está postada até na campanha do Catarse no nosso site, né? Então esse daqui vai ficar um pouco mais claro, mas em geral tá ótimo. O boneco tem pouca coisa para ajeitar pelo que eu vi, então ficou bem grande a letra, bem bonito. Essa aqui é uma página cinza, ficou um pouco não tão calçada, a gente vai deixar um pouco mais escuro. Frontispício. E vamos lá. O sumário. É um sumário bastante grande, vai ocupar 2 páginas porque o livro é enorme, né? Aqui tem os 2 autores. Essas fotos deles são na época do exílio de Londres. Esse daqui é o Marx lá com seus 30 e pouco, 40 anos. O Engels era mais jovem que ele, né? Daqui é cerca de 57, 59, que ele já estava contribuindo para o New York Daily Tribune, o jornal. Então depois desse prefácio a gente já tem uma imagem que vai dividir com a seção da linha do tempo. E essa linha do tempo vai funcionar da seguinte forma. Ele está impresso aqui um pouco mais cinza. E a gente resolveu fazer 2 linhas do tempo devido à complexidade da obra. Aqui é a história do movimento anti-escravidão nos Estados Unidos, começando desde o Germantown Protest, que é primeiro documento propriamente dito contra a escravidão numa cidade da Pensilvânia. Isso já em 1688, então lá no comecinho do país, e vai indo. Por todo o período histórico até o comecinho da Guerra Civil propriamente dita, e é justamente quando a gente tem um mapa em seguida dos Estados Unidos daquela época. Os Estados Unidos era mais povoado aqui, propriamente dito. O Texas, por exemplo, tinha acabado de ser anexado, roubado, para falar a palavra certa, do México, né? Califórnia também, então não tinha ocupação dos colonos aqui tanto. Aqui era território que eles chamavam e não estado. Ele não tinha um estatuto de estado ainda, essa parte, né? Sempre que surgia então um território novo, tipo Colorado, por exemplo, ia lá e tinha uma briga violentíssima no Senado, porque o norte queria que fosse não escravista, o sul queria que fosse escravista, e isso era, portanto, uma briga anual praticamente. E aqui a gente começa a nossa primeira sessão, que é a dos grandes panoramas, estou chamando aqui, que é os grandes resumos do Marx e do Engels sobre o que era a Guerra Civil, como ela começou, certo? A gente tem que considerar que eles estavam como jornalistas de Londres, falando para um público tanto europeu quanto norte-americano. Então, principalmente os ensaios que compõem esse daqui são para um jornal da Áustria, o Die Presse. E então é um público que não estava tão acostumado com os eventos, então ele teve que explicar muito bem. Então isso é uma ótima introdução do cenário e da conjuntura daquela época, mesmo para a gente, né, que também estamos distantes temporalmente. A segunda sessão vai ser o que a gente chama de reflexos da guerra na Europa industrializada. Então, esse conjunto de estudos que o Marx e o Engels fizeram foi particularmente importante para a teoria deles pelo seguinte motivo. Se a gente lê os estudos de conjuntura como o 18 de Brumário de Louis Bonaparte, você tem um estudo muito localizado na França. E o Engels, por exemplo, lançou sobre a classe trabalhadora na Inglaterra, muito focado na Inglaterra. Aqui eles já estão começando a ganhar uma noção muito mais global dos movimentos do capitalismo. Então eles viram que começou a Guerra Civil, os portos do sul fecharam, pararam de distribuir algodão. Imediatamente teve uma crise financeira na Inglaterra, que dependia desse algodão para manter sua máquina industrial. A gente não pode esquecer que boa parte das indústrias na tal da Revolução Industrial eram indústrias têxteis. Então todo mundo que estava de alguma forma envolvido nessa indústria foi afetado por essa guerra, desde o cara que é o dono da fábrica,
até o tecelão, até a costureira e por aí vai. Então isso teve um impacto muito grande, e o que o Marx viu, lógico que na época ele já tinha as teorias do materialismo histórico, foi ver como o governo inglês encontrou todas as ações possíveis para tentar se meter nessa guerra do lado dos escravagistas, inventando motivos, falando que não se tratava de uma guerra contra a escravidão, não era uma questão humanitária, na verdade era uma questão de imposição tirânica do norte e contra a liberdade de comércio, que era uma liberdade de manter um comércio pautado em mão de obra escrava, e por aí vai. E o Marx mostrou isso claramente, como os órgãos da mídia britânica todos estavam tentando convencer a opinião pública nesse sentido para meter a Inglaterra numa guerra. Se a Inglaterra tivesse se metido nessa guerra, o Sul seria escravagista até hoje. Ele teria ganhado sem dúvida nenhuma, né? Então aqui a gente já tem aquele estilo que vocês conhecem do Marx do Capital, que ele vai fazer tabelas e mencionar até o preço da urdidura da seda para chegar a certas conclusões. Isso é fantástico nele. Então aqui a gente já tem essa fase contabilista dele. Existe uma terceira seção, então, que vai lidar com política interna americana. Você tem aqui um artigo muito importante chamado Manifestações Abolicionistas na América. E aqui é onde a gente toca no que muita gente sente falta nas teorias marxianas, que é alguma forma de asserção sobre a escravidão, sobre a questão racial nos Estados Unidos e no mundo. Aqui a gente já tem, nessa parte 3 do livro, bastante material para isso. Ele vai falar também de resultados eleitorais nos Estados Unidos, né? Falar da eleição do Lincoln contra o Stephen Douglas e questões internas mesmo. Aqui a gente tem, essa foto ficou muito boa, ficou muito bem calçada. A gente tem o McClellan, o Capitão Clark, né? São grandes generais da época do Exército da União. E essa parte de desdobramento do conflito, a grande maioria dos artigos do livro estão aqui. Aqui a gente tem as batalhas propriamente dita, né, os eventos militares. Ele fala muito de Bull Run, que foi uma das primeiras batalhas em que o Sul confederado venceu, uma derrota humilhante para o Norte. E para preparar essa parte, a gente preferiu colocar uma segunda linha do tempo, justamente porque são muitos eventos, é muito nome de gente, tanto de militares, né, quanto de batalhas mesmo, de fortes, de rios entra em questão aqui. Isso está tudo explicadinho aqui, uma linha do tempo de 1861 até 65, que é o ano final da Guerra Civil. Ela passa um pouco, a partir daqui, lidando com as questões de reformas a partir do fim da Guerra Civil, da abolição da escravatura, certo? Então ela vai falar do surgimento da Ku Klux Klan, que foi uma reação em todos os sentidos possíveis contra a emancipação dos negros, certo? Foram milícias que surgiram no Sul para ameaçar os negros na hora de votar e depois para tocar o terror em vários estados. Parte 5, tensões diplomáticas. Então, nessa segunda metade da guerra, quando já está tendo as grandes batalhas, o Marx volta ao tema inicial dele, que é como a Grã-Bretanha estava reagindo. Ele estava falando da Grã-Bretanha, então existe um interesse pessoal de poder estar lá, ler todos os jornais e ver o que eles estavam falando a respeito da guerra e fazer uma análise de como a mídia reage a essas questões econômicas inicialmente, mas como a economia vira política num instante, certo? Então aqui a gente vê muito, muito claro uma aplicação do método da economia política do Marx. E esse caso é bastante extenso. A parte 6 e última, a gente tem essa foto, ficou bem legal também, que são trabalhadores afro-americanos num porto, na Virgínia. E essa parte, questões de estratégia militar. Eu sei que tem muita gente que gosta disso, e vai sair em breve um livro sobre os escritos militares do Engels. Eu posso pôr o link aí. Essa parte militar, então, o Engels escreveu tudo. Então, existe uma certa divergência entre os dois, principalmente no primeiro ano da guerra, sobre qual desfecho ela teria e qual a importância do aspecto militar. O Marx chegou a criticar o Engels em carta, falando que ele estava se atendo demais a essas questões militares. Na verdade, ele tinha que olhar para o outro lado. E o Engels
ele mostra aqui a expertise dele em questões militares, porque ele chega a escrever artigo de engenharia naval. É inacreditável. Foi o artigo mais difícil de traduzir, está de longe. Esse foi um artigo que ele mandou para uma revista militar. Inclusive aqui tem um diagrama. É uma revista de assuntos militares. Ele foi um artigo declinado. Não aceitaram o artigo dele. Então não acontece só com a gente acadêmico. Essa revista aqui, Allgemeine Militärzeitung. Eles voltaram esse artigo para ele, um artigo bastante extenso, e foram achar isso nos papéis dele só nos anos de 1970. Então teve uma convenção lá em Wuppertal, em 70, resgataram, lançaram isso como uma novidade, e a gente traduziu. Isso não está traduzido em nenhum lugar, mesmo nas outras edições desses escritos em francês, em espanhol, que saiu, né? Não está traduzido, então isso é uma novidade. E tem alguns apêndices que são cartas. Então o Abraham Lincoln recebeu carta do Karl Marx quando ele estava como um cabeça da Associação de Trabalhadores Internacional, né, que é a primeira internacional. O Marx estava lá com o Bakunin e ele chegou a se reunir com o pessoal e fazer uma carta e mandar para o Lincoln parabenizando pelo desfecho da guerra e a libertação dos escravos. E aqui começam os pós-fácios. Então vocês veem que os pós-fácios têm certa extensão, eles são grandinhos, são 2. A gente optou por fazer 2 pós-fácios para dar 2 dimensões e 2 caminhos possíveis para os leitores e leitoras. Então, por exemplo, tem esse daqui, o Marx e Engels como jornalistas, ele vai lidar com essa parte do jornalismo, ele tem um caráter mais biográfico, né? Pega desde a Gazeta Renânia, passa pelo Vorwärts e chega no Die Presse, mostra como esses artigos presentes no volume foram lançados. Eram papéis A2, aqueles bem grandes, né? E você dobrava os jornais na época. E os artigos do Marx eram assim, lançados nessas colunas, esmagados. Alguns não tinham autoria marcada. Então esse daqui, que é o British Commerce, ele está escrito aqui, ó, o título e de um correspondente ocasional. Só isso. Depois que foram descobrir que era o Karl Marx que estava escrevendo isso, vendo tanto os papéis dele quanto as anotações do editor, o Charles Dana, que foi um empregador do Marx, né, por mais de uma década no New York Daily Tribune. E o segundo pós-fácio é o do professor Muniz Gonçalves Ferreira, que é o Marx e Engels e o Sistema de Poder Mundial no século XIX. É um ensaio muito, muito completo sobre um panorama geral de quais eram os poderes daquele mundo, quais eram os grandes impérios, quais eram as grandes disputas internacionais, né? O Muniz ele tem um esforço muito grande de fazer uma abordagem própria das relações internacionais, a questão do Marx e do marxismo, né? E esse ensaio foi um ótimo desfecho, então, para esse volume. Acho que é um caminho de pesquisa muito importante. E essa parte, então, afinal, a gente fez um índice onomástico, como os livros antigos têm. Se você quiser ver o que ele fala do Napoleão III, daí você vai lá, Napoleão III, tem na página 46, 120, na 170 tem uma nota de rodapé falando, e você vai achar isso de gente atrás de gente. Sempre tem aqui o nome do fulano ou da fulana e a descrição do que essa pessoa é, o que ela fez, né? A gente não fez só isso, como existe o interesse pessoal do jornalismo. A segunda parte fala todas as citações de jornais que o Marx cita diretamente, e o bicho citou muita coisa. Tem até jornal da Índia, aqui tem um jornal escrito em Calcutá, referências literárias. Então eu sou da área de letras, eu fiz questão de fazer isso porque é muito mal estudada a parte de referências do Marx a livros, a literatura, né? Então quase todos os livros do Marx e do Engels eles citam Heinrich Heine, que era um grande amigo deles e um dos grandes poetas da época. Mesma coisa por Freiligrath e todo esse pessoal da jovem Alemanha. Shakespeare também não precisa nem falar, né? Então a gente sempre achou, por exemplo, tem aqui, menção a Heinrich Heine, a Neue Frühling, que é um poema dele. Tem 2 menções, a gente coloca lá, para quem quiser transformar isso no estudo, não sei. Embarcações, eles mencionam muita coisa. Eles não, o Engels menciona muita coisa de embarcações. E eventos históricos pontuais relativos à história da escravidão e às batalhas. Então, a lei de recrutamento compulsório, sei lá, o compromisso do Missouri de 1820, por aí vai.
E esse é o volume. Aqui no finalzinho eu deixei em branco de propósito, mas vai o nome de todo mundo que colaborou com essa campanha e permitiu isso acontecer, certo? Temos novidades nas redes sociais sobre o livro que vai vir de brinde com esse, que é o livro do Howard Zinn. É uma peça teatral que conta um Marx voltado dos mortos, falando para o público. É muito interessante. O Howard Zinn é um grande historiador. Ele escreveu isso como obra final de sua vida, né? Ele morreu pouco tempo depois, uns 3 anos só. E mais detalhes, então, tá nas nossas redes sociais. E valeu!